E hoje vocês conseguiram esse resultado importante, né? O que falar nesse momento agora, o torcedor hoje apoiou do início ao fim também aqui no estádio. Obrigada. Perguntou-me, desculpe, que eu não sei se interpretei bem a pergunta. O que disse foi a importância da vitória para a nossa equipa. Isso, a importância da vitória para a equipe de vocês, depois dessa semana também tão conturbada, com invasão nos centros de treinamento, né? Como é que é o sentimento agora? É alívio? Não, eu acho que, sabe, o futebol está muito ligado aos resultados e se lhe perguntar para si o que é o projeto do Botafogo, vai-me dizer que é resultados. Se perguntar a outra pessoa qual é o projeto do Botafogo, é resultados. Não é a academia, não é a construção do centro de treinos, não é uma organização interna, não é nada, é resultados. E, portanto, nós sentimos o peso da forma como se olha neste momento o futebol no Brasil e no mundo. E então, se os projetos são resultados, hoje estamos muito felizes, contribuímos bem para o projeto. É isso que sentimos. Felicidade pelo resultado. Luiz. Ah, tá. Ok. É para não atrapalhar aqui. Luiz, boa noite. Eu sou Almeno Campos, da Alta Conexão da Alternativa Esportes. Hoje você colocou um Botafogo com um esquema de 3 zagueiros de fato. Esse esquema hoje com 3 zagueiros foi buscando visar alguma característica do São Paulo ou é um esquema que você está planejando já para futuras partidas da equipe do Botafogo, Luiz? Nós já tínhamos jogado com a linha de 3 várias vezes. Só que a Com linha de 3 zagueiros, era... no caso. Já tínhamos jogado com a linha de 3 várias vezes. Só que essa linha de 3 era constituída por um lateral e 2 centrais, com a projeção do outro lateral e do ponta do lado contrário, com a flexão para dentro do ponta de um lado, fazendo o quadrado com a posição 10 e com os 2 volantes. Hoje fizemos o mesmo, só que fizemos o mesmo com os 2 laterais, o que trouxe à equipa maior solidez defensiva, porque após esse momento em que projetávamos o Hugo e em que projetávamos o Saravia, colocávamos para dentro o Piazon, colocávamos para dentro o Vini e os nossos 2 volantes a fazerem um quadrado com os nossos 2 volantes, com o Erisson projetado. Isso foi feito já noutras alturas, só que hoje foi de forma diferente, porque quisemos dar uma maior solidez a essa linha de 3 e não tantas oscilações, eram posicionamentos mais rígidos. E os outros posicionamentos, havia uma adaptação do central, quando o nosso lateral se projetava no esquema antigo, era obrigado os centrais a flutuarem à zona da projeção do lateral. Entendemos que neste momento, já na última partida nós tínhamos refletido sobre o momento da equipa e achámos que uma maior solidez defensiva iria libertar os jogadores para o ataque de forma mais consistente e mais livre, de forma a eles não andarem tão desconfiados em campo que após a perda de bola teriam que logo recuperar, porque a equipa não lhe dava essa tranquilidade. Optámos por esta dinâmica, por causa disto que lhe acabei de dizer, e por causa daquilo que é o São Paulo também, porque o São Paulo é uma equipa, como todos sabem, recheada de muito bons jogadores, uma equipa que vai em cima, uma equipa que tem capacidade para lutar por um título, e como tem capacidade por um título, é normal instalar dinâmicas mais ofensivas também, como tentou fazer, só que felizmente nós não demos qualquer oportunidade ao longo do jogo ao São Paulo para visar as nossas balizas e deixámos a baliza a 0, debaixo de uma grande consistência defensiva. Luiz, boa noite, Thiago Veras da Rádio Tupi. O colega fez a pergunta da linha com 3 zagueiros propriamente. Você já disse que o Botafogo já jogou assim, mas com outras peças, né? Não com 3 zagueiros de fato, né? De origem. E o quanto isso te atrapalha para o próximo jogo, se é a sua mentalidade realmente ter essa sequência com a formatação de hoje, já que o Cuesta e o Canu levaram um cartão amarelo e não podem jogar contra o Inter? Caem uns, outros se levantam. Vamos seguir em frente. Vamos projetar o próximo jogo com a equipa nos próximos 2 dias, porque já jogamos no domingo. Mas todos eles têm capacidade para jogar, porque todos eles são muito honestos no trabalho, todos eles são muito dedicados, muito dignos no seu trabalho. O plantel, ao contrário daquilo que disse um colega vosso numa crónica ontem de manhã, em que disse que os jogadores não tinham compromisso, que os jogadores estavam a chegar tarde,
e eu recuso veementemente aquilo que ele disse, e olhos nos olhos digo-lhe a ele, é para ali, não é? Olhos nos olhos digo para ele que nunca nenhum jogador chegou atrasado a um treino no Botafogo. Boa noite, Luís, Sérgio Santana do Lance, parabéns pela vitória. Nós, quando eu digo nós, eu incluo também jornalistas, nós temos uma cultura muito fácil de descartar jogadores, muito fácil. Dizer que o jogador não presta muito rapidamente. E minha pergunta é sobre o Lucas Piazon. Muita gente está aqui, eu acredito que já descartava ele, já deixava ele de lado, e hoje você colocou ele em outra posição, talvez uma nova função, e ele fez uma partida muito honesta. Eu queria te perguntar qual é a linha tênue entre um jogador talvez descartado e um jogador que, se utilizado em uma nova função, tenha uma atuação útil. Sabe, eu respeito-vos muito, mas mesmo muito, porque eu acho que vocês são parceiros, vocês imprensa são parceiros de caminho dos clubes, são parceiros de caminho dos treinadores, dos jogadores, somos parceiros de caminho. Mas há uma coisa que vocês nunca vão conseguir fazer, é mudar a minha consciência. Eu tenho consciência daquilo que faço todos os dias, da dignidade e da honestidade que ponho no trabalho e da forma como olho para os meus jogadores. Vocês podem pôr um jogador fora, podem esfaqueá-lo, podem matá-lo, podem tirá-lo morto de campo. Eu nunca faço isso. Eu tenho sempre os meus jogadores inteiros para trabalhá-los. E a minha obrigação enquanto profissional do clube é colocar os meus jogadores ao seu mais alto nível para eles produzirem o máximo em campo. Eu sei que, não sei se estava a falar por si ou se estava a falar por todos os colegas, mas eu nunca pus para o lado de jogador nenhum como vocês tentaram fazer na análise de determinados jogadores. É que vocês sabem bem aquilo que eu estou a dizer. O tempo do futebol é um tempo que exige paciência. E neste momento o mundo é um mundo de uma velocidade vertiginosa. Vocês querem para amanhã, vocês querem para ontem o que era para ser entregue amanhã, defendem uma sociedade da pressa, da vertigem. Isso não existe no futebol. Tenham um pouquinho de paciência e ajudem-nos a educar quem não tem paciência. Porque nós, treinadores, muitas vezes também temos muita paciência convosco. É uma pena vocês não terem tanta paciência connosco como às vezes nós temos convosco. E é muita pena isso, porque a vossa classe muitas vezes, e eu sei que agora vão-me atirar a matar, se calhar amanhã, depois quando eu voltar a perder, atiram-me a matar. Mas não tem mal, não tem mal que eu também... Eu falo o que a minha consciência diz. Às vezes custa muito a forma como analisam os meus jogadores. Muito, muito. Sabe porquê? Porque é um atrevimento não ver uma semana de trabalho e pôr em causa este ou aquele jogador jogado de início. É preciso ver-se uma semana de trabalho para se pôr em causa um 11 inicial de uma equipa. E é natural que antes do jogo por acaso vi, que estávamos a almoçar, alguma projeção daquilo que iria ser a equipa do Botafogo hoje, e houve alguns jogadores que não estavam nessas projeções, e portanto é natural que algumas pessoas tenham ficado vinculadas a esse 11 que projetaram, e se nós temos perdido hoje aqui, claro que eu era o denominado burro. Mas pronto, é a vida de treinador. Ainda bem que vocês têm a hipótese de analisar sobre aquilo que se passou, e eu tenho que lançar uma equipa pensando naquilo que se vai passar. É tão diferente. É uma desigualdade tão grande analisar o que se passou e lançar uma equipa sobre aquilo que se poderá passar. Luiz Castro, boa noite. Rafael De Angeli, TV Globo. Eu queria te perguntar sobre um jogador que viveu uma grande noite, né? Não só por ter feito o gol da vitória, que é o Kaique, de 21 anos, mas também por ter feito uma grande partida. E até a gente percebeu na comemoração do gol, ele te levantando na beira do campo, ele mostrando uma gratidão. E até na entrevista depois da partida ele disse que não foi um gol só dele, até porque foi o primeiro gol dele na carreira como profissional, em 26 jogos. Primeiro como Botafogo, primeiro na carreira de profissional, mas foi um gol de todo o elenco também, porque representava um pouco de cada um, ainda mais depois do que vocês viveram nessa semana. Então eu queria que você comentasse um pouco, por favor, sobre o que você esperava do Kaique e o que ele pôde entregar hoje, sendo presenteado com esse gol da vitória também. Esperava exatamente do Kaique aquilo que ele nos deu, porque senão tinha optado por outro jogador para o lugar e vocês sabiam que havia mais jogadores para o lugar. E se eu optei por ele hoje é porque senti que ele estava preparado hoje para dar o contributo à equipa.
O Kaique é um jogador, como todos os do plantel, muito honesto no seu trabalho diário. O Kaique, se não se equipa, está com a equipa, se é suplente, está com a equipa, se joga a titular, está com a equipa, se sai aos 10 minutos, está com a equipa, está sempre com a equipa. É um jogador fantástico a nível do trabalho e da sua honestidade no trabalho, como todos os outros. Então, para ele é natural que está a dar os seus primeiros passos na sua carreira profissional, é natural para ele esse momento de satisfação, até porque ele sabia o que é que a equipa queria dentro do campo. A equipa queria muito ganhar o jogo, porque a equipa sentiu que não esteve no seu melhor nas últimas partidas, que o seu treinador também não tinha estado no seu melhor nas últimas partidas, e então quer o treinador, quer os jogadores mereciam muito uma vitória para todos nós percebermos que o caminho feito nos últimos jogos não era o nosso caminho, que nós podíamos percorrer outro caminho, mesmo debaixo de um mar de dificuldades, como é que nós nos encontrávamos. Dificuldades de muitos jogadores ausentes e a imprensa a falar muito naquilo que são as futuras aquisições do Botafogo, juntando os jogadores ausentes, algo que mexe um pouco com o grupo de trabalho. E então ele sentiu-se protagonista desse momento e então essa expressão de felicidade que ele teve, e ele sabe que eu gosto muito dele e gosto muito de todos os jogadores do Botafogo, porque a minha carreira é feita dos meus jogadores. Eu dependo muito dos meus jogadores para fazer a minha carreira e eles sabem disso, que eu gosto muito deles. Ele é forte, mas eu também sou forte. Luiz, boa noite, parabéns pela vitória. É claro que você, antes de chegar no futebol brasileiro, ouviu falar do quanto o Campeonato Brasileiro é difícil, né? Mas uma coisa é ouvir falar e outra coisa é estar aqui experimentando as dificuldades desse campeonato. Queria que você falasse um pouquinho sobre o quanto é de fato, quanto que você tem experimentado essa dificuldade. E eu queria só mais uma pergunta em relação às últimas 24 horas, toda a tensão, tudo o que aconteceu. Isso serviu para alguma coisa em relação à motivação ou não? Queria que você também pudesse falar em relação a isso. Não, isso desilude-nos, não nos motiva. Eu acho que isso não motiva ninguém, o que se passou. Aliás, eu nem vou falar do tema porque já saíram vídeos meus, já saiu uma declaração minha e já a administração colocou também uma nota pública. Portanto, para mim, isso é assunto encerrado. Sobre o Campeonato Brasileiro, já tive a oportunidade de o dizer aqui, que é o campeonato talvez o campeonato mais difícil do mundo e o campeonato dos campeonatos mais competitivos do mundo. É uma pena o Brasil não vender bem o seu campeonato. Uma pena para todos nós. Acho que está na hora de toda a gente se juntar para vender um dos melhores campeonatos do mundo. Tudo bem, boa noite, parabéns pela vitória. A gente conversava no jogo passado, até antes da confusão, você dizia que, logicamente, a sequência de resultados negativos tirava um pouco da confiança dos jogadores, né? E agora, uma vitória sobre o São Paulo, que está entre os primeiros colocados, brigando pelo título. Que efeito tem no sentido de recuperar a confiança, de daqui para frente os jogadores estarem mais buscando a vitória com mais convicção, né, com mais certeza do potencial deles? Acabámos de falar no futebol brasileiro. De herói a bandido são poucas horas. Não é? Portanto, não há confiança instalada, não há desconfiança instalada. Nós temos que perceber, e isso é uma das coisas que eu percebi quando me perguntam sobre o que é o Campeonato Brasileiro, se eu estou adaptado. Uma das coisas que eu já percebi é que não dá para ganhar confiança e desconfiança. Há que sermos nós próprios, seguirmos em frente, não queremos saber de ninguém, do que falam, do que dizem. Estou a pensar a retirar as minhas redes sociais, tudo, porque não adianta nada, porque aqui não dá para nada. Aqui é melhor nós esquecermos tudo e seguirmos em frente com as nossas ideias, porque não confiamos hoje, desconfiamos amanhã, confiamos amanhã, desconfiamos depois. Não dá. Não. As vitórias e as derrotas, nem as derrotas nos podem afundar, nem as vitórias nos podem pôr assim. A única coisa que nós temos de olhar é para o nosso trabalho. Eu falo muito na dignidade e honestidade no trabalho. Só podemos olhar para aí, não podemos ouvir mais ninguém. Peço-vos desculpa do que eu estou a dizer, mas nós não podemos ouvir ninguém. Nós, treinadores, temos que nos aliar de tudo aquilo que se está a passar à volta, senão é a nossa
é a nossa morte. Não vivemos por menos. Somos seres humanos e há pessoas que pensam que os treinadores são máquinas. Os jogadores são seres humanos. Também há pessoas que pensam que os jogadores são máquinas. E então, como seres humanos que somos, nós, tudo aquilo que nos envolve mexe um pouco connosco. Ou nós olhamos só para o nosso trabalho e para aquilo que temos a fazer no nosso dia a dia, em cada jogo, em cada treino, um foco máximo, ou então não dá para trabalhar. Perdão. Eu queria saber do senhor sobre a entrada do Carly, para além da mudança tática que você já comentou, o quanto também do emocional teve nessa escolha por ele, se teve, por ser um líder da equipe, no momento em que a confiança estava embaixo, o Botafogo vinha de 4 derrotas, e entra em campo o principal representante, né, do elenco, entra em campo o jogador que tem uma liderança, além dos atributos também físicos e técnicos dele, se isso também teve um peso para a sua escolha na escalação de hoje. Tudo o que tem peso para a escalação é sempre a qualidade dos jogadores. E a qualidade, ela é analisada pela dimensão tática, técnica, física e psicológica que cada jogador transporta com ele. E então, analisando essas 4 dimensões de rendimento, nós fazemos o nosso 11. Posso ter um jogador muito bom tecnicamente e taticamente, mas se ele não está no seu melhor em termos psicológicos, à partida é um jogador que não poderá dar o contributo à equipa. Portanto, essas 4 dimensões de rendimento, o Carlos tem-as ao mais alto nível neste momento, e como este é ao mais alto nível, foi para dentro do campo, ele e mais 10. Atribuir a vitória ao Kaique, ou ao Carlos, ou ao Carly, ou ao Gatito, ou ao Erison, eu acho que é uma falta de respeito por um 11 que em campo deu tudo dele, trabalhou muito. Portanto, o Carly foi mais um dos elementos que lutou muito pela vitória do Botafogo hoje. Parabéns ao Carly, como parabéns a todos os outros.